Jesus. Muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente passa desapercebido. Coisas simples, mas que têm o agir de Deus. Deus, Ele age em nosso favor nas coisas mais pequenas, mais simples. E a gente não pode deixar, não pode esquecer de agradecer a Ele. Não é? De jeito nenhum. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O salmista ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Tomar o cálice da salvação é algo muito sério, irmãos. Porque o salmista, se você for ver, examinar o Salmo 116, a situação que se encontrava o salmista, ele estava à beira da morte. Mas ele disse que ele clamou, ele lembrou do Senhor e clamou a Ele. Então nós não podemos esquecer do Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Pedro, Tiago, João estavam no barco. A tempestade, maré, o mar estava revolto. E eles diziam: vamos perecer, vamos perecer. E aí lembraram de chamar Jesus. Foram lá: Senhor, vamos perecer, vamos morrer. Homens de pouca fé. E eu ficava a meditar neste texto, quando ele chama os discípulos de homens de pouca fé. E eu dizia: por que pouca fé? Porque eles sabiam que Jesus estava no barco e não ia deixar que isso acontecesse? Ou porque eles deveriam ele mesmo repreender o mal, mandar que o vento se aquietasse e as ondas acalmassem? Porque os discípulos de Jesus andavam com ele e viam que havia autoridade de Deus nele. Mas os discípulos também haviam recebido autoridade. Os discípulos também experimentaram o uso do poder de Deus através das suas vidas. E eu ficava a perguntar: por que Jesus chamou os seus discípulos de homens de pequena fé, de pouca fé? Jesus estava descansando. É como se o mestre estivesse dizendo: não necessitava você me acordar, porque vocês são meus discípulos. Aí de repente eu sou levado para uma situação que os fariseus e os discípulos de João
observam que os discípulos de Jesus não jejuam. E perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João jejuam, têm que jejuar, e os discípulos dele não tinham que jejuar? Aí ele disse, porventura os convidados jejuam quando o dono da festa, aquele que está dando as bodas, quando o noivo está presente? Enquanto o noivo estiver presente, irmão, não falta nada. E Jesus estava presente ali com eles naquele bar. Tinha autoridade. Então, a gente começa a fazer um apanhado de situações, de ensinos que Jesus deu aos seus discípulos, e que nós muitas vezes ficamos desesperados porque não examinamos a palavra de Deus, não examinamos aquilo que Deus quer nos dar. Deus, Ele quer nos usar com autoridade. Então, meus queridos, Jesus, Ele te deu poder, Ele te deu autoridade sobre enfermos, sobre endemoniados. Ele te deu autoridade para você administrar situações difíceis, confiando no Senhor. Ele disse, se tiverdes fé, direis a este monte, vai para o outro lado, e ele vai. Ah, pastor, mas é difícil ter fé assim. Não, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que confiar, você tem que acreditar naquele que te deu autoridade para isso. Aleluia. Eu nunca vi, irmãos, a gente prega o evangelho, fala do endemoniado de Gadara, fala de outras situações que Jesus expulsou demônios. Aquela mulher que há 18 anos estava encurvada, era um demônio, entre outros. E, no entanto, quando alguém que está dentro da igreja, ou num lugar onde você chegue, se manifesta um demônio na vida daquela pessoa, não fica todo mundo corre. Por quê? Não é para correr coisa nenhuma. Não é para correr coisa nenhuma. É para botar a mão e repreender, porque a autoridade de Deus está sobre você. É a autoridade. O que repreende, o que expulsa não é você, é o que está em você. É Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem te dá autoridade. Então, irmãos, lembrem-se disso. Nos momentos difíceis da sua vida, use a oração. Use o poder que Deus deu a você. E a vitória será sempre sua, porque é Deus quem lhe dá. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue enchendo a cada um de vocês das suas mais ricas bênçãos, autoridade, poder, entendimento. Olha o nome, autoridade. A gente tem que examinar aquilo que a gente fala. Se chega alguém aqui falando de um dado assunto, e ele é formado naquela área, ele tem autoridade para falar acerca daquele assunto. Ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele tem formatura, ele tem autoridade para falar sobre aquele assunto. E a autoridade o crente tem quando ele toma conhecimento acerca daquilo que Deus tem para você, para ele, através da Escritura Sagrada. Amém, irmãos? Então, você quer ter autoridade de Deus? Examine a palavra.
Examine as Escrituras. Foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, você vai saber que ela testifica de Jesus para quê? Porque é Jesus. A Bíblia diz que tudo que foi feito, foi escrito, está na Bíblia, para nosso exemplo. Então, você deverá aprender e aprender com Jesus. Aprendam com os discípulos. Aprendam, sejam, aleluia, cheios de autoridade, buscando o conhecimento necessário através da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Vamos de pé agradecer.